Mas entrando na lógica do que a gente afirma aqui, quer dizer que estamos dizendo que para se atingir o superior não se deve passar pelo inferior? E os motivos nada plausíveis da roda infernal dos renascimentos. Temas relacionados, e você vai ver por quê. Vamos para o primeiro, toma. Como você sobe uma escada? Partindo do degrau superior? Do primeiro degrau, lá em cima? Como você sobe uma montanha? Você não começa por baixo? Você não acaba conhecendo toda a montanha? Não estamos dizendo que você, que ainda não conhece o caminho, não percorrê-lo. Senão seria como um agente da lei, né, a polícia urbana, se acovardar de entrar numa favela. Como enfrentaria o que eles têm como propósito social? Como eles resolveriam problemas? Eles têm que conhecer o terreno. Mas o leigo, aquele que é imparcial, está departado da situação crítica, ele vai passar reto. Mas por quê? Porque ele tem a notícia. Ou ele experimentou, ou alguém experimentou e trouxe o relato. Nesse local não devo permanecer. Por quê? Por uma questão filosófica, você não é você. E não pertence a lugar nenhum, é um cosmopolita. Pode passar por todos os lugares, mas não precisa se estabelecer em nenhum. Então, só para a gente não causar de novo, né, algo distal, fora do centro de que a gente quer atingir, e você entender assim, não, o cara ensinava viagem astral, viagem mental, meditação e tal, e agora está negando o que convida. Não, senhor. Primeiro você tem que conhecer. Da mesma forma que nesse esquema, né? Por você conhecer os riscos do excesso de açúcar, né, ligado ao físico, ligado à cristalização, mais, vamos dizer, densa, é que você hoje cuida o consumo de açúcar. Por você ter conhecido o âmbito do alucinógeno, inclusive tem aí, né, chás xamânicos, não precisa ser só apenas se falar de drogas ilícitas, porque só são ilícitas, infelizmente, porque não pagam tributo. Não deveria ser. Deveria ser justamente porque isso agrava mais ainda esse futuro incerto, que foi título do vídeo desse mesmo tomo. Por você conhecer e você ver os agravos e o porvir, o dia seguinte, você hoje se afastou disso. O álcool é a mesma coisa. A gente vê o que acontece com as ditas famílias, as pseudofamílias, né, que na verdade estão pagando junto um pacote só, um único boleto. Mas há quem, né, depois de experienciar ou ter a informação de se afastar desse tipo de hábito, ou simplesmente não é se rebelar contra, mas simplesmente, para mim, não me serve. E o tabaco, né? Sendo que o álcool está ligado às águas, aí, ó, o emocional. As drogas ligado ao fator elemental. E agora o tabaco ligado ao ar, vaiu. A gente se comunica por onde? Quando a gente vai se comunicar, é pensamento materializado, a gente se comunica pelo ar. E há quem diga que fuma um cigarro para ter companhia. É uma conversa silenciosa, né, no meio da fumaça. Então é você e fumaça. O ar começa a ter uma cara. Mas esse círculo, e pode ver que todo vício ele é representado por um círculo vicioso. A própria comida, por exemplo, ainda relacionada ao etérico, o etérico é a nossa vitalidade. Ele não conseguindo absorver prana
suficiente para manter a vida, a gente se viciou em cadáveres temperados, da onde a gente tira a proteína. E junto com a proteína vem o prana. Tiramos a vida do outro ser, para que a nossa permaneça. Virou instinto de sobrevivência, mesmo o sutil etérico. É o que quer manter esse corpo. É como se você, né, tivesse uma suntuosa roupa, né, um paletó, e você dormisse com ela, você tomasse banho com ela e não quisesse mais tirá-la de si, porque para si é muito caro, muito valoroso. E isso faz toda a relação com a dita roda do Sansara. É uma roda infernal no sentido de inferior. É quando a frequência diminuiu. O que é a matéria? A matéria são partículas vagabundas, no sentido de se arrastar mesmo. Por isso que a gente não consegue atravessar nenhuma estrutura física. Porque além, né, delas estarem muito próximas, estão lentas. Já nos planos mais sutis, a mecânica é outra. É tudo afastado, mas em alta vibração. Então, há espaço. Por isso que você se sente, né, leve em certas experiências. Você diz a si mesmo, eu estou voando. Na verdade, está nadando no plano porque há espaço. Você mesmo consegue mergulhar dentro da água porque as moléculas se afastam da sua estrutura. Uma coisa repele a outra. Na verdade, não existe toque, como diz a própria ciência. O que existe é repulsão ou atração de elétrons, que dá a falsa sensação de toque. Esses sentidos mesmo não têm sentido. É como a visão, você não está vendo, você está apenas interpretando gamas de luz, do infravermelho ao ultravioleta. O ouvido é a mesma coisa. Se nada não tiver ar para vibrar, você não ouve nada. E a gustação? A gustação, o olfato, também são vibrações. Né? Se não tiver algo podre ou algo perfumado, se o cheiro é neutro, você não identifica. Então você está num mundo com 5 sentidos e não tem uma única percepção realmente real. Né? Realmente real é boa. Então esse círculo, vamos, né, chafurdar essa bola junto, né? Vamos bater uma bolinha. Por que círculo? Se todos os conhecimentos dizem que o todo é ilimitado, por que um círculo fechado? E perceba o que é um círculo. Olha a incongruência, né? Estupidez quase. Se você colocar alguma coisa em cima de uma esfera, se a esfera se mover, aquilo cai por terra de novo. E se aquilo se desequilibrar, também. Então qual é o sentido de roda? Roda é sobe, desce e não sai do vicioso movimento de rodar. Mas aí dizem que a roda dos nascimentos, eles refinariam o caráter humano. Ora bolas. Existindo humano ou não, e ele não existia antes dentro dessa roda, ele era o próprio todo. Por isso que eu digo, somos o problema e a solução. Estamos ali, né, com um troço guardado em latência, tão pequeno perto de nós, essa complexidade externa, né, essa matéria que os vermes irão de fazer um banquete, que se não tiver humano inteligente ou não dentro da roda, a roda continua. A roda é independente como um câncer, como uma célula, que passa a não mais corresponder às ordens, ou pelo menos, né, fluxo do todo sem limite. Acaba assim, isso é meu, isso aqui é meu. Como você diz, o seu corpo é seu, sua roupa é sua casa é sua, seu carro é seu, emprego é seu, dinheiro é seu, quando na verdade os valores aqui não existem. O que diz que uma nota de 100 reais vale 100 reais é a crença. Porque amanhã ou depois, se um governo que lhe comanda dizer que não vale mais nada, você pode queimar o dinheiro.
pode rasgar o tirado na privada. E acredito que aquilo que está na privada será mais útil, pelo menos virá esterco, né, para alguma coisa nascer. E a gente também conhece, né, a teoria das raças. Nós estamos na 5ª raça. Por quê? Temos 5 dedos. E esses 5 dedos são tudo que a mente usa para, né, usar um personagem que não é ele. Que é a sua roupa, a sua casca que ele pensa que é dele. Às vezes a gente usa tanto a roupa que a roupa fica no formato do corpo. Né, para a gente entender como é que a mente, sabe, é estupefata, assim. 3 raças não eram nem humanas. Aí se diz que tem 7 raças que vão acontecer aqui. Então, depois eu vou contar um caso que aconteceu na minha empresa. Uma menina que nasceu com 6 dedos e teve que operar. Por que operar? Porque tudo que a gente conceitua como anormal para o momento é aberração. Mas na verdade já são hostes. Aí está provando, né, que o corpo físico ainda vai ter 6 dedos. Por quê? Porque é a 6ª raça, que é o interlúdio entre essa matéria que já era, que fracassou, e uma matéria mais sutil. Por isso que eu digo, é tudo a mesma coisa. Entre espírito e matéria, que eu dizia nos outros vídeos do mesmo tópico. Então não tinha o princípio humano. Não tinha os bindis, ou bindus. Que é o quê? Consciência humana. Ah, mas o humano ele não é consciente, ele é racional. Mas não tinha nem isso. Não tínhamos o gene da comunicação, que veio muito depois com intervenção. Eu não vou entrar nesse caso que está muito batido na internet. O YouTube está cheio de explicações muito mais plausíveis que as minhas. Mas eu, como um colaborador e também comprovador, parafraseio esses amigos espirituais que estão aí encarnados, porque para mim, só para mim, eu estou apenas compartilhando, foi para mim comprovado que não tínhamos, passemos a ter. Só que já existia o protótipo humano. Então nada tem a ver obrigatoriedade dentro de uma roda. Tanto é que quando você vai jogar bola, você não entra dentro da bola, você tem que estar por fora. Senão não é jogo. Aí você participa. Se você for a bola, você é a peça. É o marionete, o fantoche. E agora que a humanidade perdendo a mente, né, os amanasas, a maioria das pessoas que estão ocas, elas eram ocas nas primeiras raças. Então como assim a roda do samsara ela é necessária para a evolução espiritual ou intelectual? Por favor. Só se a bola passar a jogar os jogadores. Paz e venceu a todos.